Meninos que você diz é bandidos? Os meninos bandidos. Por que você gosta de chamar de menino? Porque eu vou te explicar porque. Me perdoa. Porque esse Desculpa, me perdoa, tá? Não, eu nunca vi jornalistas no mundo chamando bandidos de meninos. Será que é alguma coisa forte do teu coração? Pelo amor de Deus, você tá com um fuzil na mão atirando na polícia. Não deixa de ser suspeito pela definição do próprio dicionário. Não é mais suspeito, sabe? Eu acho que existe um ativismo no jornalismo brasileiro em prol desses bandidos, que muitos jornalistas chamam de meninos, né? Rodrigo, você tocou num ponto importantíssimo quando você fala essa questão dos bandidos, tá? Como é que a gente, quer dizer, a gente viu cenas de muitas pessoas e muitos jovens mortos, tá? Como é que eu sei se todos são bandidos ou não? Quem é bandido nessa história? Como é que se diferencia quem é bandido e quem é inocente? Aquela roupa camuflada que o Comando Vermelho está utilizando hoje em quase todos os comunitários, o Comando Vermelho também utiliza a farda preta também, tá? Aquilo não é fantasia de carnaval nem de bate-bola, tá? Você tá com aquela roupa ali, é 100% bandido. Pode ter certeza disso. As famílias estavam retirando com tesouras aquele fardamento. Em operações policiais no Rio de Janeiro nos últimos anos, certamente morreram muitos inocentes, vítimas de balas perdidas, ou então até mesmo da maldade da violência policial. Isso aí é incontestável, né? Eu fiz um filme falando sobre isso, Tropa de Elite. Eu reconheço todas as coisas ruins que possam ocorrer a partir de uma operação policial, e tenho certeza que a operação policial é algo muito traumático para o morador. Mas agora, nesse momento, as pessoas estão percebendo que a operação policial é ruim, o morador odeia um helicóptero voando em cima da sua laje às 7 da manhã, mas o morador tem algo que ele odeia mais, que é ser submetido à humilhação de uma barricada, a ter que escutar uma música de baile funk no domingo até 5 da manhã, o único dia que ele tem para descansar. Existe uma percepção de quem mora na Zona Sul, de pessoas que não conhecem a realidade da favela, de que o morador gosta muito disso, né? Não é verdade. O governador Cláudio, eleito no primeiro turno, ele foi o mais bem votado para governador no Complexo do Alemão. Ninguém fala sobre isso. Então, realmente a gente tem que convencer jornalistas, colegas, políticos, promotores, influencers, né? O cidadão comum tem que explicar para as pessoas o que acontece naquele território ocupado. O Comando Vermelho não vive mais de maconha e cocaína, todo mundo sabe disso. Os números, o delegado Vitor falou contigo aí no My News, né? Os números hoje de maconha e cocaína é 15%. O Comando Vermelho sobrevive de colocar R$50 a mais no teu botijão de gás e oferecer uma internet muito ruim e muito mais cara que a da Claro, da Vivo e da TIM. O Comando Vermelho coloca um aplicativo dele para você não usar o Uber. O Comando Vermelho vende cigarro paraguaio, vende vape, vende carvão. O que o Comando Vermelho quer é explorar o território. Você viu há 3 semanas um jovem em Fortaleza vendendo churrasquinho, um empreendedor de periferia, né? O Brasil precisa disso. Esse jovem não quis pagar R$1.000 para o Comando Vermelho, foi assassinado. Isso deu em todos os jornais, tem uma investigação policial a respeito disso hoje. Realmente, o Comando Vermelho cobra até do borracheiro. E se a classe política brasileira não entender isso, se o jornalismo não entender, vai ficar sempre uma conversa assim: poxa, essa operação era legítima, era necessária, era urgente. Sim, é legítima, é necessária, é urgente. O Estado Democrático de Direito, a nação brasileira, o Ministério Público, a imprensa não deve admitir que um DOCA continue em liberdade dentro do Complexo Alemão. Então, eventualmente, eu respondo para o jornalista: essa operação é legítima? Que pergunta, é evidente que é legítima. O DOCA é um assassino condenado por homicídios. 3 dias antes, ele invadiu uma favela no Morro da Quitanda e matou uma senhora de 60 anos, sabe? Pelo amor de Deus, o DOCA tem que ser preso. O que a gente pode conversar é que tipo de efeito colateral, que tipo de a gente pode provocar, porque o morador é a principal vítima. Para prender o DOCA, alguém pode morrer? Eu acho que não. Eu acho que eu não troco a vida de um morador da favela pela prisão do DOCA. Eu acho que qualquer pessoa razoável não trocaria, né? Mas que o DOCA não pode continuar lá, naquele bunker, cercado por 1.000 bandidos com fuzis, que a sociedade não pode tolerar isso, eu acho isso indiscutível, sabe? E todo mundo deveria estar apoiando essa operação. Gostando ou não do Cláudio Castro, as pessoas deveriam entender que o governador teve a coragem de colocar 2.500 policiais nesse aparato para tentar reverter essa situação. E por que essa discussão é política? Eu lembro que em 2008, a mesma polícia do Rio de Janeiro matou 25 bandidos no Alemão. E o presidente Lula
Aquela época, o governador era o Cabral. O presidente Lula disse o seguinte: o tráfico de drogas não se combate com pétalas de rosa. E ninguém falou nada sobre o assunto, não teve nenhuma repercussão, nenhuma. Ninguém reclamou, ninguém falou que foi chacina. Por que é tão diferente hoje no governo do Cláudio Castro? Ontem eu vi uma Benedita da Silva, numa entrevista, indignada, falando que na gestão dela a polícia trabalhava com inteligência e planejamento. A Benedita foi governadora em 2002. Todo mundo lembra disso. E a Benedita disse que era inadmissível a polícia entrar numa favela e matar essas pessoas, né? Matar, repito, não é uma opção, é uma circunstância. Aí eu peguei os dados do governo Benedita e, pasmem, estão lá na página do ISP, Instituto de Segurança Pública. O governo Benedita foi o governo que mais matou na série histórica. Da gestão da Benedita foram 1.195 bandidos mortos no Rio de Janeiro pela polícia. Na gestão do Cláudio Castro, em 2024, foram 600 mortos. Então, a Benedita teve uma política de segurança pública muito mais sanguinária que a do Cláudio Castro. E eu não vi nenhum colega meu, jornalista, porque eu me considero jornalista também, eu trabalhei em jornalismo por 6 anos, né? Não vi nenhum colega indignado com a Benedita, e também você nunca viu. Então, essa discussão deixou de ser técnica, verdadeira, embasada em números, para se tornar uma discussão política. Então, temos que trazer colegas para o entendimento da questão do Rio de Janeiro hoje. A gente não tem mais bandido e polícia do Rio de Janeiro. Isso já acabou há 30 anos. Nós temos um conflito armado não internacional, que a gente chama de conflito de baixa intensidade. São forças irregulares de 400, 300 homens que dominam o território por mais de 20 anos, que afrontam o Estado Democrático de Direito. O nome disso, no mundo todo, é guerra civil. Isso no mundo todo é tratado como guerra, com leis de guerra. No Rio de Janeiro, o jornalista me pergunta se todo mundo que morreu nesse combate com a polícia tinha atirado. É evidente que não. É impossível você ter o controle. Se tá aqueles 120 bandidos na mata correndo de fuzil, se cada um atirou, não tem como ter esse controle. Nem a perícia vai constatar isso. Tem que fazer exame de residográfico de pólvora na mão. Ninguém vai saber. O que nós tivemos na mata foi uma operação de guerra, um combate. 400 bandidos contra 200 policiais. Logicamente, os policiais estavam em situação de abrigo, estavam mais bem posicionados. Não era uma posição de tocaia, não, tá? A gente chama de martelo e bigorna. Não era uma posição de emboscada. Era verdadeiramente uma tentativa de prender os bandidos, quase sempre impossível. E eu vou te dizer por que é impossível. Há 5 meses na Rocinha, a Polícia Militar cercou 400 bandidos na mata, bandidos com fuzis do Ceará, e o comandante do BOP fez a opção de não enfrentar, porque ele percebeu que seria impossível confrontar 400 bandidos. Diante disso, você começa a entender qual é o pensamento do BOP, da Polícia Militar, do delegado Felipe Cury. Né? A polícia entrou no Alemão para tentar prender pessoas, e prendeu mais de 90 bandidos. Né? E alguns enfrentaram a polícia e morreram. Eu entendo que é simples assim, mas muita gente acha que tem uma extrema complexidade nisso aí. É uma guerra, e a gente tem que encarar a verdade. O que está sendo divulgado e que me chamou muita atenção foram alguns meninos se entregando, tá? Meninos que você diz bandidos? Os meninos bandidos. Por que você gosta de chamar de menino? Porque eu vou te explicar porque Me perdoa. Porque esse vídeo... Desculpa, me perdoa, tá? Não, eu nunca vi jornalistas no mundo chamando bandidos de meninos. Será que é alguma coisa forte do teu coração? Eu não sei. Porque me chocou muito esse vídeo. Por que eu falo meninos? Porque eram muito jovens. Muito jovens. E eu vou te falar... Você pode chamar os policiais de meninos também depois? Porque muitos policiais ali tinham 20 anos, 21. Tá? Eu entrei na polícia com 18. Meu primeiro combate foi com 20. Quando você chama de meninos, me dá um nervoso, porque me parece que você está com... Me perdoa, né? Mas será que esse é o pensamento da imprensa brasileira? Menino, certo? Olha só, eu entendo muito você. Meu irmão é policial, meu pai era militar, enfim, venho de uma família que tem policiais, tem militares, e tenho amigos policiais que já, enfim, perdemos amigos policiais. Eu sei o quanto é duro isso e sei a posição. Eu entendo o que você está falando, mas esse vídeo eram meninos, porque eram muito jovens, por isso. Bandidos, ok. Perfeito. Tanto que estavam se entregando. Gosto mais, viu? Gosto mais. Tanto que estavam se entregando. Mas o que me chocou ali? Esses meninos estavam se entregando, ou seja, meninos do tráfico, podemos usar assim, que estavam se entregando, e tinha uma mulher filmando, e tinha
um homem, e esse certamente era um bandido, que estava falando, filma para ele se entregar. O que ele tá? Ele estava ordenando toda a operação. Isso está no vídeo que tá rolando na internet. Ele estava ordenando toda a operação. Ou seja, aquela mulher estava sendo ordenada por ele para ela filmar, para que não matassem, não atirassem nesses rapazes se entregando, nesses que servem o tráfico, nesses bandidos se entregando. Ok? Ok. O que eu queria chamar a atenção para isso? Quer dizer, eu vejo ali claramente o comando do tráfico atuando ainda firmemente no ordenamento ali daquela comunidade, entende? Assim, a minha questão é como é que se tira esse poder do tráfico dentro dessa... Porque esses meninos, essa mulher, essa comunidade está sendo subjugada pelo tráfico, entende? O tempo todo. Eu acho que, assim, quanto desses rapazes, bandidos, enfim, estão ali por escolha ou por falta de escolha, entende? Eu não sei, é difícil, eu não vivo numa comunidade, embora já tenha feito trabalhos pastorais em algumas comunidades no passado, mas eu vejo claramente ali um chefão mandando naquilo todo. Essa mulher não pode dizer para ele, não vou fazer isso. Ela morre na hora se ela faz uma coisa dessa. Quer dizer, morrer na melhor das hipóteses, porque pela denúncia do MP a gente viu torturas ali horrorosas que eles fazem com a comunidade, entende? Então, assim, eu estou te falando tudo isso para dizer o seguinte, é utópico achar que é possível tirar esse comando do tráfico lá, porque esse é o grande problema. Esse Estado que está lá. Olha, retomar o território sem combate, sem prisão, é impossível. Nós vimos uma experiência no Rio de Janeiro, que foi a UPP, né, onde a Polícia Militar, apoiada pela Marinha do Brasil, pelo Exército Brasileiro, tomou lá o Complexo do Alemão, isso em 2011. E você lembra que eu aplaudi, falei, dessa vez conseguimos, ganhamos a guerra, pacificamos o Complexo do Alemão. O que ocorreu, no entanto? O Exército Brasileiro ocupou o Complexo do Alemão por 19 meses, e nesse período nós tivemos 0 mortes, ou seja, foi muito bom no que se refere à preservação das vidas humanas, que é a coisa mais importante. No entanto, o Exército Brasileiro não teve autorização para realizar busca e apreensão. Então os fuzis ficaram lá. Quando o Exército Brasileiro saiu, os bandidos voltaram, recuperaram seus fuzis, estavam escondidos em capofas, em casas, né? E começou o confronto novamente, e dezenas de policiais foram mortos. Policiais novinhos, meninos de 18, 19 e 20 anos, assassinados em contêineres, né? E a gente percebeu que não existe possibilidade de ocupar um território sem retirar todas as armas, sem prender todas as lideranças, ou então, de acordo com a circunstância, matar algumas lideranças. Se você não fizer isso, a ocupação não vai funcionar, porque o bandido vai continuar lá no terreno, escondido, ameaçando o morador, ameaçando o policial, atirando contra os policiais, né? Isso tudo a gente já viu no Rio de Janeiro. Então, eu gostaria, no mundo ideal, eu não sou presidente, também não quero ser presidente, tampouco desejo ser ministro da Justiça, tampouco governador. Mas no mundo ideal, há aproveitamento de êxito. Fomos lá, prendemos 85 bandidos, retiramos 120 fuzis, quase ganhamos a guerra. Agora vamos ocupar o terreno, vamos colocar lá esporte, lazer, cultura, escola de 8 da manhã até 5 da tarde. Aí, quem sabe, a gente vai vencer a guerra. Mas aí, há 5 anos, há 6 anos, você falou da garotada que tem um apreço pelo tráfico e não pela milícia. Depois você coloca no vídeo aqui de suporte, quando estiver no ar, as imagens da festa junina, que o Peixão, festa junina não, do Dia das Crianças do Peixão, no Complexo de Israel, favela da Cidade Alta. Aliás, não é uma favela, tá? É um conjunto habitacional, não é favelizado. O Peixão ofertou brinquedos que pouquíssimos pais no Brasil teriam condição de ofertar aos seus filhos, né? Brinquedos de luxo, bonecas lindas, carrinho elétrico, PlayStation, bolas lindas, sabe? Um Dia das Crianças daquele de menino de Zona Sul, tá? Logicamente o Peixão fez isso com produtos roubados, com comerciantes extorquidos, né? Não usou o dinheiro dele, logicamente. Mas para aqueles garotos do Complexo de Israel, Acari, Lucas e Vigário, o Peixão passou a ser a grande referência. O nome disso é Estado híbrido. O Estado brasileiro não está lá, não consegue oferecer muita coisa para os moradores, o Peixão vai lá
e oferece um pacote de coisas, mas também não substitui o Estado. O Peixão, você lembra, ele fez uma ponte lá na favela, né, que a prefeitura não fez. O Peixão foi lá e construiu a ponte, com 2 intuitos: facilitar a fuga da facção e também ajudar o morador, que precisava se deslocar para o ponto de ônibus, tinha que fazer um retorno, né? Esse é o drama do domínio territorial. Tem muita gente lá que gosta do Peixão. Tem muita gente lá que diz, olha, na época do Comando Vermelho era muito pior. O Peixão é terceiro comando, viu? O Peixão é o tal do traficante evangélico. Mas terceiro comando, milícia ou Comando Vermelho, tudo é ditadura das armas, né? Nós temos que combater tudo isso. É uma questão de soberania nacional, temos que resgatar esse território. As pessoas que condenam a operação do governador Cláudio Castro de alta letalidade no Alemão, essas pessoas não querem uma solução. Porque não tem como retirar esses bandidos lá, naquela antiga forma da lei, renda-se, coloca o fuzil no chão. Não tem. Eles reagem. Eles começam a atirar nos policiais antes dos policiais começarem a atirar neles, tá? Lembra da Operação Jacarezinho. Um herói da Polícia Civil morreu, 27 bandidos morreram. Naquela ocasião, uma jornalista que eu muito admiro chamou os bandidos também de meninos, e aquilo me deixou muito revoltado e indignado, porque eu assisto o jornalismo internacional mundial. Nunca vi na CNN americana, na Fox, na CBS, em emissoras francesas, nenhum jornalista chamar bandido de menino. E quando você falou isso, disparou um gatilho e eu te peço perdão, viu? Naquela ocasião, uma jornalista da Globo de bancada, aquela que nunca foi em favela, os meninos, ela insistia em chamar de suspeitos, né? Pelo amor de Deus, você está com um fuzil na mão atirando na polícia. Não deixa de ser suspeito pela definição do próprio dicionário, não é mais suspeito, sabe? Então assim, mas ela chamava de suspeito. E aliás, essa emissora passava uma tarja aqui, ó, chacina. Que coisa de louco, não teve nem inquérito policial, não teve nem perícia no local. Como é que essa emissora já determina que a chacina já está imputando um crime antes mesmo do inquérito, sabe? Eu acho que existe um ativismo no jornalismo brasileiro em prol desses bandidos, que muitos jornalistas chamam de meninos, né? Esse ativismo provocado por um presidente da República, que, sem ironia, viu? Ele diz que a culpa disso são dos maconheiros, né? Pensa que esse presidente da República reproduz o Capitão Nascimento de 2007, né? O Capitão Nascimento de 2007, ele pega um menino assim pelo cabelo e fala assim, ó, quem é o culpado dessa porra aqui? O culpado é você matou esses caras, né? O Capitão Nascimento, no momento em que o tráfico realmente sobrevivia da maconha e da cocaína, ele pensava igual o presidente Lula. Mas o crime do Brasil evoluiu. As facções não vivem de maconha e cocaína, isso representa 15%. Eu descobri isso no teu canal, através do delegado Vitor, né? Ele falou com exclusividade para vocês. Foi a primeira vez que ele falou sobre esse assunto. Mas depois eu li no Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o número é esse mesmo. As facções hoje não sobrevivem de maconha e cocaína. Mas o presidente Lula, incrivelmente, não sabe disso. E se ele não sabe disso, todas as políticas emanadas pelo governo dele são equivocadas. Como é que a gente sabe, nesse aspecto, se foi bem sucedido ou não? Quantos desses mandatos foram cumpridos? Até o momento, eu não tenho esse dado. Eu pedi para os colegas da polícia, mas nesse momento é tanta burocracia cartorial de registros, né? Mas eu pedi essa informação e eu pedi também uma outra informação que muito me preocupa, a origem dos fuzis. Tá? Eu vi uma imagem com a foto dos fuzis, eu presenciei muitos fuzis AK-47, que são fuzis do leste europeu, né? Quase sempre provenientes da Rússia, Tchecoslováquia, da Bulgária, né? E vi alguns fuzis Colt. Por que eu estou te falando isso? Porque há pouquíssimo tempo, o ministro Dino, e eu não tenho nenhuma mágoa dele não, eu acho que ele é um cara muito inteligente, por sinal, ele disse que os fuzis utilizados pelas facções do Brasil pertenciam aos CACs. Naquela foto que apresentada pela polícia, não tinha fuzil T4, que é o fuzil Taurus, que normalmente é o fuzil dos CACs, né? Então, de novo, se o ministro da Justiça acha que as armas das facções são dos CACs e as armas não são, sinal que eles desconhecem todas as dinâmicas do crime no Brasil. Perfeito? Então, eu estou aguardando a informação desses fuzis, dos colegas da polícia, e estou aguardando também a informação das munições, tá? Porque essas munições eventualmente apreendidas, eventualmente elas são desviadas de paióis, né? Isso tudo vai estar num grande inquérito policial, essas informações podem ser relevantes para que a gente possa enfrentar a realidade do Brasil. Mas surpreendente é o desconhecimento do governo federal sobre tudo isso. Você nunca viu o ministro Lewandowski falando sobre barricadas nas favelas. Ele nunca falou. Você nunca viu o presidente Lula ou o ministro Ricardo Lewandowski falando sobre um fenômeno brasileiro novo, que a gente chama-se êxodo urbano de guerra, que é o deslocamento de guerra.
São refugiados de guerra no estado de Ceará, expulsos de suas casas, de condomínios do Minha Casa Minha Vida, de periferias, né, pelo Comando Vermelho. Né? Isso é uma tragédia humanitária sem precedentes, isso é uma vergonha para o Brasil. Jornalistas no Brasil não tocam nesse assunto. Jornalistas preferem a imagem da operação policial no Complexo Alemão. Isso, segundo eles, é mais importante, mais relevante. E talvez seja mesmo, mas eu creio que ambos sejam relevantes. E aí a gente fica debatendo sobre mentiras. Ontem você viu, e eu fiquei revoltado demais, você viu uma pessoa que eu também admiro, tá? Porque eu admiro muita gente da esquerda, viu? Eu já estive quase lá. Ontem você viu a Benedita da Silva, ex-governadora do Rio de Janeiro, emocionada, esbravejando sobre a falta de inteligência e planejamento das polícias. Ela disse que no governo dela, em 2002, a polícia planejava e prendia bandidos sem atirar. Ela disse isso, por gentileza, deu uma checada. Tá? Ela estava cercada pelo Lindbergh, por outros deputados da esquerda, todos eles emocionados, né? E aí eu fiz um exercício que a imprensa brasileira definitivamente não faz. Não faz. Eu chequei nos dados do ISP os números da letalidade policial do governo Benedita. E, pasmem, foram os piores números da história do Rio de Janeiro. Na série histórica de 95 a 2002, o governo Benedita foi o que mais matou na história. Sabia disso? Não sabia disso. Sabia? Bom, talvez não se preocupe com isso. Então, será que um jornalista ontem... colocar esses números. Será que um jornalista ontem, naquela coletiva da Benedita, se ele tivesse um pingo de conhecimento, de honestidade moral, de caráter, de ética, será que ele não poderia levantar a mão? Benedita, acabei de checar os números do seu governo, foram os piores da série histórica. Os piores. A polícia que mais matou no Rio de Janeiro não foi a do Cláudio Castro, foi a sua. A do Cláudio matou, em 2024, 669 bandidos em confronto. A da Benedita matou 1.195. Então, será que verdadeiramente... Os números... Sim, pode falar. Eu aqui vou defender o jornalista. Ele certamente não tinha esse número na mão e concordo. Não. Me perdoa a sua ingenuidade. Eles não querem buscar esse número. Não. Me perdoa. Pode ser. Eles são astutos, eles são inteligentes, eles são velozes, eles são maravilhosos. Ok. Eles não querem buscar esse número, você sabe disso. Me perdoa, tá? A esquerda tem uma dificuldade, e eu acho, aí é uma impressão minha, até escrevi sobre isso, acho que o silêncio do presidente Lula, nesse momento, é a ausência de respostas, de respostas para esse enfrentamento. Enfim, acho que isso, o que é um problema sério, porque é o líder máximo, é um político incontestável, assim, uma liderança incontestável politicamente, poderia abraçar essa causa e falar, vamos resolver essa situação, mas enfim. Pelo que entendi, ele vai mandar prender maconheiro, viu? Porque o que ele acha que... Não provoca, Rodrigo, não provoca. Você está provocando, não provoca. Vamos lá. E os maconheiros quase todos voltam na esquerda. Esse que é o drama pessoal incrível. Tem maconheiro na direita também. Tem maconheiro. Olha,